Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo aos Filipenses. Paulo faz uma exortação tão clara a respeito do amor fraternal aos irmãos que estavam em Filipe, quando ele disse: se existe alguma exortação que eu tenho que dar a vocês, alguma consolação de amor, uma comunhão do Espírito, e eu quero falar para vocês um caminho tão excelente, um caminho que vai além desses partidarismos, dessas lutas, dessas brigas que há entre vocês. E Paulo está dizendo: a minha carreira está seguindo por conta de levar o Evangelho até vocês, e eu quero completar essa minha carreira, quero completar essa minha batalha pelo Evangelho de maneira alegre. Então, completem essa minha alegria dessa seguinte forma: tendo em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer: vocês devem pensar a mesma coisa, o mesmo amor, unidos de alma, o mesmo sentimento. Mesmo amor, unido de alma e o mesmo sentimento. Nada vocês devem fazer por partidarismo, ou porque você acha-se melhor do que os outros, por vanglória. Mas um sentimento que deve haver você é um sentimento de humildade, considerando os outros, cada um, superiores a si mesmo. Esse é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, ele não considerava superior a ninguém, apesar dele ser o Senhor de todas as coisas, o Deus do universo. Ele não considerou ser superior aos seus demais, mas ele se encarnou, ele sofreu as mesmas dores que todos nós sofremos, ele sofreu as mesmas injustiças que todos nós sofremos. E Paulo vai dizer: não tenha cada um de vista o que é propriamente seu. Pare com essa coisa de que isso é meu, e pronto, e eu não vou abrir mão daquilo que é meu em favor de outros. Esse não foi um sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento que houve em Cristo Jesus, Paulo vai completar e dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não julgou. Ele não estava... Ele não se arrogou dizendo: olha, eu estou entre vocês, eu desci até os céus, eu sou Deus, e vocês têm que aqui me submeter de forma autoritária. Não. Ele não se usurpou o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou. Essa é a expressão mais impressionante a respeito da vida encarnada de Cristo Jesus entre os homens. O Deus soberano, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou todo esse universo, se esvaziou de toda a sua glória, assumindo a forma de servo, o rei se vestindo numa roupa de servo, tornando-se em semelhança de homens, em todos os seus atributos, na fome, na sede, nas necessidades, no cansaço, em tudo, e reconhecido em figura humana. Jesus era olhado pelos homens e visto nele uma figura humana como qualquer uma outra. Não havia nada de extraordinário nele, aspecto fisicamente. Havia nele um olhar de amor, mas a figura humana era estampada como qualquer um outro, como na vida de Pedro, de Tiago, de João e dos outros discípulos. E Paulo continua: a si mesmo se humilhou e tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. É por isso que Paulo está dizendo: deve haver em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, esse Deus que se esvaziou. Por isso que vocês devem pensar a mesma coisa um com os outros, ter esse mesmo amor, e sejam unidos de alma e tendo o mesmo sentimento um para com os outros. Vocês não devem fazer nada por partidarismo, fazendo pelo partido A, pelo partido B, por uma dissensão, nada disso. Ou porque vocês é melhor, maior,
nada por vanglória, uma vã glória, uma glória em vão. Mas vocês devem fazer essas coisas com humildade, considerando os outros superiores a si mesmo, porque esse foi o sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí está. Quando nós nos humilhamos, seguindo o exemplo de Cristo Jesus, a exaltação vem de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque Ele a seu tempo vos exaltará. E isso foi o que aconteceu com Cristo e o que Deus fez com Ele. Pelo que também, verso 9, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.